Olá, terceiro ano, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula 6, aula de física, tema força magnética sobre um condutor retilíneo. Na aula 5, vocês viram, né, a força magnética sobre cargas elétricas, certo? E hoje a gente vai dar continuidade desse conteúdo e nós iremos analisar a força magnética sobre um condutor retilíneo. O que é a força magnética sobre um condutor retilíneo? Então vamos analisar o seguinte aqui, eu coloquei na lousa para vocês. Consideremos um condutor retilíneo de comprimento L, imerso num campo magnético uniforme. Então esse condutor retilíneo de comprimento L, ele está sobre o campo, magnético uniforme, tá bom? E observa que esse condutor retilíneo, nós tem algumas informações necessárias. Nós temos o comprimento, desse condutor. Observa aqui que entre a força magnética e o vetor B forma um ângulo de 90 graus. Entre o vetor B e a corrente que passa por esse condutor retilíneo forma um ângulo θ, certo? E o que seria a força magnética desse condutor retilíneo? Sejam I a corrente que circula pelo condutor e θ o ângulo entre B e I, como eu falei anteriormente, A força magnética que age sobre o condutor é a resultante de um conjunto de forças de Lorentz, que atuam sobre a carga elétrica, constituinte de corrente elétrica que vai possuir as seguintes características. E como é que eu faço para calcular a força magnética, pessoal, de um condutor retilíneo onde passa uma corrente formando um ângulo θ? Para eu encontrar essa força magnética, ela vai ter três características, já que são vetores, Todo vetor ele vai ter três características, que é a intensidade, a direção e o sentido, coisas que nós já vimos trabalhando anteriormente. A intensidade da força magnética sobre um condutor retilíneo, ela é dada por essa formulazinha. Fm igual B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo formado. Fm é a força magnética, dado em Tesla. O B é o vetor, pessoal? É o vetor, no caso aí, a Fm é a força magnética dado em Newton, O B é o vetor, no caso aí, pessoal, representado, dado em Tesla. O I é a corrente representada em ampere. O L é o comprimento desse condutor retilíneo, dado em metro. Seno de θ, e o θ é o ângulo formado entre o vetor B e a corrente que atravessa esse condutor. Tranquilo? Então, se eu quero calcular a força magnética de um condutor retilíneo, eu vou usar essa relação matemática. Força magnética é igual a B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo formado. Essa é a intensidade dele. A direção, pessoal, ela vai ser perpendicular a B e a I. Observa aqui que a direção vai ser perpendicular a B e I, certo? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus, ok? E o sentido dado pela regra da mão esquerda, que foi visto anteriormente, Foi falado anteriormente a regra da mão esquerda, pessoal? Vocês viram isso, onde esse polegarzinho aqui representa a força magnética, não é isso, pessoal? Esse aqui, o vetor B, e essa parte, esse outro dedinho aqui, ele representa o quê? A velocidade. Isso foi visto anteriormente, mas observa aqui que nós não temos velocidade nessa relação. No lugar, observa que na fórmula anterior, nós tínhamos o que? A carga, a velocidade e o vetor B. Agora, nós temos o vetor B, a corrente e o comprimento desse condutor retilíneo, certo? Então, a regra da mão direita, da mão esquerda, ela vai ser seguida para esse tópico aí, ok? Tranquilo aí como se calcula a força magnética do condutor retilíneo, sendo que ele tem três características: intensidade, direção e sentido. Intensidade, representado pela fórmula matemática, direção perpendicular a B e a I, que é a corrente, e o sentido dado pela regra da mão esquerda. Observações. Existe aí duas observações que vocês têm que ter em mente. Se a corrente for paralela ao vetor B, teremos um ângulo θ 0 ou 180.
Nesse caso, nós não vamos ter a força magnética quando a corrente for paralela ao vetor B. Por quê, professor? Porque o seno do ângulo θ é igual a zero, né? O seno de zero é zero, então não vai ter força magnética. Isso se a corrente for paralela ao vetor B. Não se esqueçam disso. Outra observação. Se I for perpendicular a B, teremos um ângulo de 90 graus. No entanto, o seno desse ângulo é igual a 1. E como é que fica a força magnética? A força magnética vai ficar o vetor B vezes a corrente vezes o comprimento. Não terá seno de θ. Tem. Porém, o seno de 90 é 1, mas não precisa colocar aqui. Ok? Então, essa relação matemática aqui, se o seno for menor que 90 graus, 30, 60, 45, a gente usa essa relação. Se o seno for igual a zero ou igual a 180, a força magnética vai ser igual a zero. Se o ângulo formado for 90 graus, o seno de θ é igual a 1. Então, nós utilizaremos essa relação para calcular a força magnética. Tá bom? Essa partezinha teórica é importante que vocês tenham em mente, tá bom? Essa questão da intensidade, característica, definição, direção, sentido, é importante que vocês tenham essa assimilação do conteúdo, ok? Vamos ver aqui a nossa primeira aplicação, né, para concluir essa partezinha da aula de hoje. Diz o seguinte: o condutor de comprimento 2 metros, então nós temos aqui um condutor de comprimento 2 metros, percorrido por uma corrente I de intensidade 10 amperes. Então, passa por esse condutor uma corrente de 10 amperes. Esse condutor está situado no interior de um campo magnético uniforme de intensidade. Né? A intensidade do vetor B é 0,05 Tesla. Qual é a intensidade da força magnética exercida nesse condutor? Como o ângulo é de 30 graus, pessoal, para eu calcular a intensidade da força magnética nesse condutor, eu vou usar a minha relação matemática. Então, não tem segredo. Então, nós vamos substituir na formulazinha. Força magnética vai ser o vetor B vezes a corrente, o comprimento, seno do ângulo formado. Substituindo as informações que nós temos, quem é o vetor B? 0,05. Quem é a corrente? 10. Quem é o comprimento? 2. E o seno do ângulo formado, que é o seno de 30. Todas essas unidades já estão obedecendo o sistema internacional. Metro, amperes, Tesla. Então está tudo ok. Não precisa fazer transformação, tá bom? Agora isso aqui é cálculo matemático, pessoal. Como é que eu faço para resolver isso aqui? 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2, certo? Quanto é 10 vezes 2? 20. Agora eu te pergunto, qual é o seno de 30? 1/2. Então a força magnética vai ser 5 vezes 10, 5 vezes 20, 100. 100 vezes 1, 100. Então vai ficar 100 vezes 10 a menos 2 dividido para 2. Portanto, a força magnética vai ser 100 dividido por 2, 50. Dá para fazer alguma coisa? Dá, pessoal. Posso representar esse 50 na notação científica. Cancela esse zero. Cancelei uma casa decimal positiva, aqui tem duas casas negativas. Então vai ficar menos 1, o quê? Newton, né? 5 vezes 10 a menos 1 Newton, ou simplesmente 0,5, né? Pode ser também 0,5. Pessoal, essa forma de calcular aqui fica a seu critério. Você pode multiplicar e depois multiplicar por 1/2, fica à sua disposição aí de como resolver essas continhas. Eu geralmente contei número decimal, eu coloco em notação científica, que os cálculos ficam muito mais fácil de ser analisado, ok? Turma, essa foi a aula 6, né? Aula 6 falando sobre força magnética sobre um condutor retilíneo, né? Observa que é um condutor retilíneo, onde passa uma corrente de um certo comprimento, ok? E para eu calcular a força magnética desse condutor retilíneo, eu vou usar a relação matemática, que é a minha intensidade. Não se esqueça que a direção ela é perpendicular a B e a I, que é a corrente, e o sentido é dado pela regra da mão esquerda. Não se esqueça das observações. Se o ângulo for igual a 0 ou igual a 180 graus, a força magnética vai ser igual a 0.
tá bom? E se o ângulo for igual a 90 graus, a força magnética nada mais é do que o produto do vetor B com a corrente e o comprimento. Certo? Turma, essa foi a aula 6. Eu espero que vocês tenham entendido. Estudem, pratiquem e até o próximo momento. Tchau, tchau. Até!